Daí, pessoal, mais uma resolução. Considere um cilindro reto de altura 32 e raio da base 3 e uma esfera com volume igual ao cilindro. Com essas condições, o raio da esfera é. Bom, essa questão aí é uma questão de trato, né, com as fórmulas, é uma manipulação algébrica em relação às expressões que definem os volumes de cilindro e esfera. Então, quanto ao cilindro, quais são as informações que eu tenho? Eu sei que a altura é igual a 32 e que o raio da base é igual a 3. E da esfera, o que eu tenho como informação? Eu tenho apenas que o volume dela, o volume dessa esfera, é igual ao do cilindro. E aí pergunta o raio da esfera. Então eu vou calcular o volume do cilindro, por quê? Porque esse volume do cilindro também é o próprio volume da esfera. Então eu calculo aqui para substituir na esfera. Então o volume do cilindro é igual à área da base vezes a altura, né? É um empilhamento de bases. Volume do cilindro igual à área da base, área do círculo, né? πr ao quadrado, vezes a altura. Volume do cilindro, então, substituindo π vezes o raio, que é 3, ao quadrado, vezes a altura, que é 32. Volume do cilindro igual a π vezes 9 vezes 32. Volume do cilindro igual 9 vezes 32. Bom, imagina, se fosse 10 vezes 32, daria 320. Como são 9 vezes, então eu diminuo 32 aqui. Diminuo uma vez. 10 menos 2, 8. 11 menos 3, 8. 288. Então o volume do cilindro está me dando 288 π, que equivale ao volume da esfera. Então o volume da esfera também é 288 π. E o volume da esfera, o que eu sei? É 4 vezes o π vezes raio ao cubo sobre 3. O volume da esfera é o mesmo do cilindro, 288 π. Isso igual a 4 vezes o π vezes raio ao cubo sobre 3. 288 π, posso jogar esse 3 aqui, ó, para cá vezes. E aí, isso é igual a 4 πr ao cubo. Antes de multiplicar esse 288 π por 3, eu observo que esse 4 π aqui, ele pode, por operação contrária, operação inversa, ficar dividindo aqui embaixo, né? Então é isso que eu faço, eu evito, né, multiplicar esse 288 por 3 para depois dividir por 4. Então eu já faço o seguinte, eu mantenho aqui esse 288 π vezes 3 e coloco aqui, ó, 4 π dividindo. Isso é igual ao raio ao cubo. Aí eu consigo cancelamento de π com π e consigo também 288 por 4, né? 288 por 4, se fosse por 2 daria 144, por 2 de novo 72. Então isso aqui está dando 72. Né? Se eu vou dividir por 4, eu mesmo dividir por 2 duas vezes. 288 por 2, 144. 144 por 2, 72. Então eu tenho 72 vezes 3, vou fazer bem devagar, ó, 72 vezes 3 igual ao raio ao cubo. Raio ao cubo igual a 216. Eu tenho que pensar qual é o valor do raio, que elevado ao cubo dá 216. Então aqui é a raiz cúbica do 216. Rapidamente, 1 ao cubo é 1, 2 ao cubo é 8. 3 ao cubo, 27, está longe ainda, né? 4 ao cubo, 64.
5 ao cubo, 125. 6 ao cubo, 216. Que é 6 vezes 6 vezes 6. Então, logo, o raio aí é igual a 6. E isso está na letra B. Ok? Então, era isso. Espero que vocês tenham aproveitado. E até a próxima.